Vamos falar agora sobre o IAM, Identity and Access Manager. Basicamente é onde você cria os usuários da sua conta AWS. Cada usuário é chamado de usuário IAM. Quando você cria um usuário na AWS, um usuário IAM, esse usuário precisa de ele não tem permissão nenhuma. Quando ele é criado por padrão, ele vem zerado. Para isso, você tem que adicionar permissões, que são chamadas de policies também. A policy na AWS é um documento que ele é escrito em JSON. Aqui a gente tem um exemplo de S3 Put Object e S3 Stat Instance. Put Object é subir um objeto para alguma S3 por algum bucket, e Stat Instance é literalmente iniciar uma instância. Você aplica essa política ao usuário, grupo ou função. Eu já vou explicar isso já já. Grupo de usuário. Em vez de você aplicar uma política individualmente a cada usuário, você coloca esse usuário em um grupo e aplica ao grupo. O exemplo é o grupo de develop. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Em vez de você adicionar política para cada um deles, você adiciona ao grupo. Se você quer remover política, você remove a política do grupo. Não precisa remover a política do usuário. E isso aqui é muito maneiro. Voltando aqui, cada usuário pode participar de um grupo ou de vários grupos. A gente pode ter isso. Mas um grupo, ele não pode estar em outro grupo. Não existe hierarquia entre os grupos. E isso é importante saber também, que é em prova, principalmente na Practitioner, sobre essa questão. Acho que é só isso. Roles. As roles é quando você quer dar permissão para um serviço da AWS acessar outro serviço também. Um exemplo seria, eu tenho uma EC2 e eu quero que minha EC2 acesse um arquivo que está no bucket S3. Em vez de você criar um usuário, logar esse usuário dentro da EC2, o que é uma prática horrível, a AWS não recomenda, repudia isso. Você cria uma role. Essa role dá permissão para a EC2 acessar o S3 e pegar o arquivo. E vou voltar nisso. Nunca coloque credenciais de usuário dentro do código. Nunca coloque. Isso não é uma prática que a AWS repudia, mas eu acho que outras clouds e tudo mais não é uma boa prática em lugar nenhum. Aqui tem alguns outros exemplos. Uma lambda que acessa um DynamoDB, que é o banco de dados não relacional. A lambda é um serviço de funções como código. Eu vou explicar isso depois. Função como serviço, basicamente. E ela também dá permissões para usuários fora da AWS, via Federation Login, que ele assume uma role com uma permissão específica para algum serviço da AWS. E você pode ter acesso entre contas da AWS. Conta A permite que o usuário B assuma uma role para acessar recursos. Aí eu acho que essa questão também entra muito no Organization, que eu vou falar depois. E aqui está o símbolozinho. Só mudou isso, eu acho. Quando você cria um usuário na AWS, quando eu tô falando, eu sei se ficou claro, mas quando eu falo de usuário, literalmente, quando você cria uma conta na AWS, você tem uma conta administrador full access. Não mais que isso, né? Você tem uma conta root. E aí, para os seus funcionários acessar a sua conta, que é a da sua empresa, você precisa criar um usuário. Eu reforcei isso porque não sei se ficou tão claro. Que eu achei meio óbvio, então eu acabei não falando. Tipo de acesso. Acesso programático. Quando você cria um usuário, você tem dois tipos de acesso que o usuário pode ter. Ou ele pode ter um dos dois, ou pode ter os dois. O acesso programático, que ele vai acessar via SLI. SLI é tela preta, você vai ter que baixar o aplicativo da AWS e instalar no seu computador e acessar via tela preta, usando comandos. SDK. SDK é basicamente é um kit de desenvolvimento, que cada linguagem de programação, as principais pelo menos, elas vão ter um framework da AWS, feito especificamente para a AWS, para acessar serviço da AWS. Você vai conseguir colocar no seu próprio código esse acesso.
não é as credenciais de usuário que eu estou falando, é o acesso. Ele vai dar acesso a cada coisa. E quando você cria esse acesso, você tem que fazer um login. E esse login, ele é feito com uma chave de acesso, uma Access Key ID e uma Secret Access Key, que é a chave de segurança secreta. Ela é gerada na hora que você cria a conta e com ela permite acesso via CLI, SDK ou API. E é isso aí, basicamente isso. E você tem acesso ao console da AWS, que esse é o padrão. Assim, o console da AWS é basicamente o que você acessa com o navegador, que você digita aws.com.br e acessa. E como está dizendo aqui, você pode habilitar ambos ou nenhum, dependendo da função do usuário. Basicamente isso. Access Key ID e o Secret Key ID também é muito útil quando você vai usar o Terraform. Eu vou fazer um vídeo sobre Terraform, quero fazer até um mini curso sobre isso futuramente. Aqui as permissões, as melhores práticas sobre as permissões. Isso cai muito na Practitioner. O princípio do menor privilégio. Conceda apenas as permissões mínimas necessárias. Usar MFA, autenticação em multifator. Sempre que possível. O MFA, sempre que você cria uma conta e você vai no IAM, você cria uma conta IAM para o seu usuário. Ou a sua mesmo, né? E a sua conta root. Sempre que você está no IAM, ele vai ter uma notificação avisando, coloca o MFA. Para quem não sabe, o MFA é quando você entrou no painel, você colocou seu login, colocou sua senha e você entrou. Ele vai pedir um código. Esse código ele é enviado para um aplicativo de MFA que pode ser baixado no seu celular. Tem outros meios de acessar também, como a chavinha MFA e tudo mais, mas o meio padrão é com aplicativo de celular. Tem o aplicativo da Google, tem o aplicativo da Microsoft, tem alguns aplicativos de MFA no mercado. E você pode impor que essa autenticação via MFA seja obrigatória a seus usuários da sua conta IAM, ou da sua conta AWS. E prefira funções IAM para aplicativos em vez de armazenar a chave de acesso no código, que eu já falei anteriormente. E é só isso. O IAM é bem simples. Eu futuramente vou trazer um vídeo sobre política, como é que você lê e cria uma política IAM via JSON, porque isso também cai um pouco na prova de arquiteto, e eu acho importante trazer. E é basicamente isso, a IAM é muito simples de entender. Até mais, se inscreva no canal, não perca os próximos vídeos, quero fazer um curso completo que aborde desde a Practitioner até a arquiteto de soluções, no mínimo, todo no YouTube, de preferência grátis. Então até mais.